E eu estava numa viagem uma certa vez, e estava numa cidade, eu tinha ido lá também por questões até mesmo de trabalho. E eu conheci um casal de irmãos lá, e aquele irmão me convidou para fazer uma visita aos seus sogros. Isso já fazem muitos anos, e eu falei, tá bom, irmão, se Deus prepara. Mas quando ele me falou que o sogro dele não morava na cidade, ali onde nós estávamos, falou, irmão, vai ficar difícil, porque eu estou na casa do irmão Daniel, era o irmão que eu estava hospedado lá. Mas ele insistiu, falou com o irmão Daniel, enfim, Deus preparou, marcamos um dia, e no dia fomos para aquela cidade fazer uma visita para o nosso irmão, e ele falou que o sogro dele estava muito provado, e eu fui lá na singeleza do meu coração, né? Só levar uma oração a uma família. E chegamos, fomos congregar na cidade, o culto já havia começado. Terminou o culto, ele me apresentou o sogro dele. Quando ele me apresentou o nosso irmão, um homem, um senhor, uns 65 para 70 anos, mas um homem formoso, bonito, né? Muito bonito ele. Mas por trás daquela formosura eu vi uma tristeza profunda que ele não conseguia segurar na própria alma. E eu olhei nos olhos dele e eu falei, meu Deus, como este irmão está triste. Saudei ele esboçou um pequeno sorriso e terminou, nós saímos para ir para a casa dele. Estava mais alguns da família e pega a rua, deixa a rua, pega a rua, deixa a rua, saímos da cidade, pegamos uma estrada de terra, estradinha de terra, e eu falei para ele, irmão, seu sogro não mora na cidade então? Ele falou, não, irmão, meu sogro mora num sítio, uma chácara. E quando ele falou aquilo, eu brincando, né, com a liberdade que tinha, eu falei assim, mas essa visita vai ser muito boa, né, chácara não falta pão de queijo, caldo de cana, e comecei a fazer uma pequena brincadeira ali com ele, mas eu vi que ele estava tenso, ele não cedeu à minha brincadeira, ele não sorriu. E quando nós andamos um pouco mais, ele falou para mim, irmão Raimundo, eu preciso falar para o irmão a prova do meu sogro. O meu sogro, irmão, foi um homem que no passado, ele mexeu com magia negra, ele fez um pacto com o adversário, ele dando a alma dele para ter o que era do adversário. E por muitos anos ele exerceu isso, se tornou famoso, aí vinham grandes personalidades em busca dos trabalhos dele. Mas até que um dia o Senhor mandou o nosso irmãozinho aí e anunciou a graça ao meu sogro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele creu. E o Senhor chamou minha sogra. Ele falou, na sala da casa dele aí tinha um altar de adoração ao adversário de Deus. Quando o Senhor chamou ele removeu tudo isso, limpou, e a alegria entrou, transformou tudo. O Senhor começou a chamar os filhos, foi preparando casamentos, enfim, chamou a família inteira. Mas agora, irmão, tem aproximadamente 60 dias que o inimigo apareceu em pessoa para ele aí dentro dessa chácara e falou para ele, tu esqueceste que tu tem um pacto comigo? O que é de Deus, mas o que é meu, e eu não vou mais sair daqui enquanto eu não tiver o que é meu, que era a alma. Irmão, a partir daquele dia acabou a alegria desse lugar, a paz. As crianças não têm mais prazer de vir aí, tem medo. Aí se ouve barulhos, se ouve gemidos, se ouve gritos, se ouve tanta coisa. E a partir desse dia uma tristeza tomou o meu sogro. E ele está numa situação, irmão, que minha sogra só chora, tadinha. E ele também, à noite, madrugada, pega o carro, sai sem rumo, não fala para onde vai. E nós já estamos com medo, irmão, de uma notícia grave. Quando ele me falou aquilo, querida irmandade, eu confesso para vocês que eu fui atacado por um medo, mas um sentimento de medo, que se eu pudesse eu tinha falado para ele, volta daqui, irmão, eu não vou, volta daqui, eu não vou, né? Mas medo mesmo. E eu fiquei e falei, irmão, mas não podia, estava lá todos os carros, a família, irmãos, e eu fiz uma oração a Deus naquele momento, já que eu não podia voltar atrás. Eu fiz uma oração a Deus sentado ali no banco do carrinho dele. Eu falei, Senhor, tu sabes muito bem
que eu não vim aqui com nenhum intento da minha carne e nem tentar a Deus. Eu vim aqui na mais pura singeleza do meu coração. Eu vim aqui só trazer um abraço para um irmão que está chorando. Eu só vim orar com ele, Senhor. Eu só vim sorrir. Agora eu soube que o adversário está aí dentro e falou que não vai sair. Eu falei para o Senhor, Senhor, se dependesse de mim eu voltaria para esta família com toda a pureza do meu coração, irmão. Foi o que saiu na oração. Eu falei para esta família, hoje aí está entrando o anjo da igreja. Assim o teu povo recebe os seus servos. Mas eu, olhando para mim mesmo, vejo as minhas inconstâncias, as minhas falhas, as minhas incertezas tantas vezes. Tem piedade de mim. Faz comigo como tu fizeste com Josué naquele dia. Troca a minha vestidura. Coloca uma mitra nova na minha cabeça. Eu preciso entrar puro aí neste lugar, Senhor. Irmãos, orei desta maneira. Querida irmandade, então começou a acontecer um milagre, eu considero um milagre espiritual. Porque quando eu fiz esta oração, eu perdi um pouco da minha personalidade normal, brincalhona, singela. Porque a partir daquele momento nasceu uma voz aqui. Não era na minha cabeça. Eu não pensava. Pelo contrário. Eu pensava em outras coisas. Mas aqui no meu ser, aqui, nas minhas entranhas, no meu peito, nasceu uma voz que começou a clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. A Ele o domínio, o poder, a glória para sempre. E aquela voz foi tomando, sabe, irmão, eu sentia ecoar dentro de mim. Eu não sei explicar para a irmandade. E aquela voz começou a clamar dentro de mim. Chegamos num lugar bonito, um arco de flores. Entramos, uma casa bonita, varanda para os 4 lados. Quando nós entramos, mas estava todo mundo sem paz, estava todo mundo sem conforto. Estava todo mundo distante, meio isolado, cada um, né? Mas estamos ali os casais, tudo. A irmã foi fazer uma jantinha, nós sentamos, ele sentou assim, cabisbaixo, não falava. E ele era um homem assim de olhos verdes, bonito, mas os olhos dele estavam vermelhos, né? De tanto choro. E ali nós não tivemos nem muito diálogo, tentamos puxar uma conversa ali, os irmãos, né? Mas eu já estava em espírito, nesta condição de espírito. Quando terminou, fomos orar, eu só apresentei a janta. Eu falo para a irmandade que eu comi por conveniência, né? Mas não houve um desfrutar de paladar, não teve nada. Eu jantei, quando terminou, como não tinha ambiente, eles falaram: irmão Raimundo, tem um quartinho aqui pro irmão. Tá bom, o irmão Felipe colocaram, as famílias foram, a casa muito grande, as famílias foram para os quartos, e eles me colocaram lá num quartinho. Eu entrei naquele quartinho, umas janelas de madeira, eu ajoelhei e falei: Senhor, Davi falou que tu dá sono aos teus amados, eu estou cansado, eu quero dormir, me dá sono, Senhor. Orei, deitei, apaguei e dormi. Acordei no dia seguinte por uma frechinha de sol, 7:30 da manhã, que entrou pela brecha da janela de madeira, deu assim no meu olho, eu despertei pela brecha. Na hora que eu recuperei a consciência, a primeira coisa que eu ouvi foi a voz dentro de mim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, né, clamando dentro de mim. Levantei, fiz minha higiene pessoal, saí. Quando saí, encontrei o irmão, o que eu conhecia, e ele estava atribulado. Falou: bom Raimundo, irmão, perdoa. Eu falei: o que aconteceu, irmão? Olha, irmão, meu sogro saiu, era 1h da manhã, nós não sabemos onde anda, onde está. Minha sogra está envergonhada ali, minhas cunhadas até foram embora, ficaram com vergonha do irmão, saíram, só estava ele, a esposa e a sogra. Eu falei: irmão, fica em paz, tá bom? Não preocupem comigo, está tudo bem. Ele falou: irmão, não repara, eu estou ali ajudando ela a assar uns bolinhos ali para a gente tomar um café. Eu falei: pode ir, irmão, pode ir. E sentei. Era um sofás de alvenaria, irmão, e eu sentei ali naquelas almofadas, nos sofás, aquela voz clamando dentro de mim. De repente chegou, lembro demais, era um Santana verde, carro bonito, novo. Quando ele parou aquele carro lá, que ele desceu, que eu olhei para ele, eu já vi que ele estava todo vermelho de pranto, de choro. Irmãos, honra e glória a Deus. Eu estou contando isso aqui porque o Senhor me fez claro que aqui tem uma família que precisa de uma grande libertação espiritual.